Olá, boa noite. O programa Em Off desse domingo está começando e nós vamos conversar hoje a respeito de como caminha a economia no mundo, no Brasil e no estado de Pernambuco. Para isso, convidamos dois economistas, o Emílio Calado e o Márcio Borba, no programa Em Off que está começando agora. Emílio Calado, economista, prazer em tê-lo mais uma vez aqui no programa Em Off desse domingo para conversar conosco a respeito das questões da economia do mundo, do Brasil, do estado de Pernambuco. Márcio Borba, também economista, muito obrigado mais uma vez pela presença dos senhores. Vamos começar com a economia internacional. Como avaliar hoje a economia no mundo? Bom, Mário, boa noite aos telespectadores. Nós estamos vivenciando hoje, em termos mundiais, dois grandes problemas. Um problema que essa questão da Rússia com a Inglaterra, a França e a Alemanha, decorrente do espião russo morto no território inglês. Isso pode trazer consequências econômicas muito fortes. E a outra questão é a questão do relacionamento de Trump com a China. Na minha visão, eu acho que os Estados Unidos está bastante preocupado com um eventual protagonismo da China em termos econômicos. Então, acho que nós estamos vivenciando esses perigos, né? Mas, na minha visão, a economia mundial ela está crescendo, visto pelo próprio Banco Mundial. Há uma previsão de crescimento de 3% para esse ano 2018. Então, relacionado a esse tema, pode ser que esse crescimento ele seja menor em função desses dois grandes assuntos que estão dominando vamos dizer assim, o cenário internacional. Eu queria deixar os dois entrevistados bem à vontade para a qualquer momento complementar, interferir, porque aí fica mais tranquila a nossa conversa. Márcio. Veja, a economia ela é ligada à política. E sempre houve instabilidade. Emílio colocou bem esses dois pontos hoje nervosos da relação institucional soberana dos países, o problema com a Rússia, o problema com a China e os Estados Unidos, mas sempre houve conflitos. No momento, esses dois conflitos atrapalham as negociações entre os blocos, entre os países. No caso dos Estados Unidos, por exemplo, o presidente Trump está administrando, no meu entendimento, a má gestão do Barack Obama, que abriu muito os Estados Unidos, com o discurso do politicamente correto, com o discurso de ter um mundo mais aberto, com menos fronteiras, com menos tarifas, com menos protecionismo, abriu os Estados Unidos. E a China hoje é uma realidade. O que há 30 anos atrás não se imaginava, hoje a China já é, junto com os Estados Unidos, os dois maiores países do mundo em termos de economia. E é tarde para os Estados Unidos acordar, mas já está acordando, antes tarde do que nunca. Isso vai impedir, por exemplo, que a China ultrapasse os Estados Unidos? Eu acredito que não. A China vem num crescendo e ela se preparou, isso não é sem querer, isso é um planejamento, ela tem um sistema de poder comunista centralizador, o que facilita as decisões e a condução do planejamento estratégico soberano de um país, com um capitalismo selvagem. Então, essa mistura que no passado se achava alguma coisa estranha, está provando que deu certo. A economia chinesa planificada, ela está crescendo assustadoramente. E hoje é um case no mundo inteiro. Eu acho que ela passa os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos acordou com o presidente Trump e agora está reagindo, com barreiras, defendendo sua economia como é normal em toda a nação. Então, apesar desses dois polos de tensão, eu acredito que o polo Estados Unidos e China vão se degladiar daqui para frente pela liderança mundial. A China tem um mercado interno de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, que tem um nível de pobreza muito grande. Os Estados Unidos já tem menos, 300 milhões, mas um nível de riqueza
maior do planeta. E esses dois líderes agora vão disputar a liderança e a condução da economia mundial. Os Estados Unidos despertado, né, da sua sonolência, e a China no seu caminho de crescimento. E a Europa, sim. Eu acho que a Europa hoje ela é muito preocupante pelas mudanças que estão ocorrendo. A Inglaterra saindo, o Brexit inglês, outros países já querendo ensaiar uma saída, a própria disputa interna com países que ficaram um pouco para trás no desenvolvimento econômico, no equilíbrio da sua economia, como Portugal, Itália, Grécia, Espanha, e outros países que estão achando bom estar no mercado como europeu. Então, a Europa precisa fazer um ajuste fino nesse projeto, que já dura muito tempo, e a relação americana e chinesa essa vai ser conflituosa. E a Rússia terá sempre uma relação conflituosa com o Ocidente, porque ela é o contraponto do mundo ocidental, da democracia ocidental, como nós a entendemos. Então, dentro desse contexto, a economia varia um pouco, ela permeia esse ambiente político e conseguindo sempre crescer. E eu acredito que o 2018 seja um ano melhor, um ano bom, os Estados Unidos crescendo, quer dizer, os Estados Unidos estão na economia pujante, a China crescendo, a Europa já um pouco mais estabilizada, Portugal com grau de investimento agora, né? A Espanha, a Itália, a Grécia saindo do pior que já passou, e a própria Inglaterra, que é uma interrogação, a Inglaterra fora do mercado como europeu, como irá se comportar. Outro fator também interessante aí que é preciso colocar é que, e parte desse movimento de que o seguinte, tudo antes era fabricado na China, né? Barato, e aí você pegava qualquer produto, vestuário, o que for, era fabricado na China. Isso começou a se tornar caro, o produto. E aí, com essa questão do Trump trazer para os Estados Unidos, voltar a questão dos Estados Unidos, de fabricação e incentivando, né, pela redução dos impostos, Trump lá botou a redução dos impostos, e aí, consequentemente, para poder... a taxação do aço. A taxação do aço. Então, todas essas medidas do Trump, ele está dizendo o seguinte, olha, nós vamos voltar, nós queremos ser made in America, como era antigamente. Então, esse é um ponto importante. Outro ponto que a gente enxerga esse movimento da China é que a China começa a olhar os países emergentes com relação a investimentos, principalmente no setor de infraestrutura. Se você pegar aqui as empresas de energia, a State Grid, que é uma empresa chinesa, ela está investindo fortemente aqui no Brasil. E aí, quando você olha nos jornais e começa a ver esses movimentos de chineses interessados, por exemplo, nas operações de infraestrutura, aeroportos, estradas, então, acho que aqui no Brasil vai se abrir um grande mercado para a China. A Eletrobras, por exemplo, poderia ficar com os chineses? Lógico. A China, Emílio, pontuou bem o assunto. A China ela está buscando o quê? A estabilidade e a liderança no mundo. Ela se fez. Agora que ela está feita, uma economia gigantesca, com mercado interno quase que inesgotável, ela deu um passo importante. Ela levou à estabilidade política. O presidente chinês agora é eterno. Ele pode ficar lá até morrer. Isso, não vamos discutir se isso é bom ou ruim, se ele massacra o povo, massacra o povo. A questão é, ele está com a estabilidade política na China e com a economia pujante, crescente. O que é que ele está fazendo agora? Agora eu vou conquistar o mundo. Então ele tem dinheiro suficiente para vir comprar o Brasil. Exatamente. O BIC, banco chinês, comprou o BIC, banco brasileiro. Ele já colocou uma mão no Brasil e disse, bom, na hora que eu quiser operar e transformar o BIC no maior banco brasileiro, ele tem capital para isso. Então ele está se espalhando pelo mundo. Alguns mercados resistem. O próprio mercado americano, Donald Trump disse, espera aí, vamos fazer uma cerquinha aqui, porque o chinês não pode amanhã ser dono dos Estados Unidos. Mas nós ainda não. Então a China agora, como o Emílio pontuou, está buscando a liderança no mundo. Eu tenho um sobrinho que ele trabalha numa empresa chinesa
e que ela atende toda a infraestrutura dessas torres de telefonia celular. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Vai tomar conta do mundo, só não nos Estados Unidos por causa da cerquinha lá que o Márcio falou. Porque se fosse o Obama, daqui a pouco nós tínhamos a economia americana olhando para a economia chinesa para dizer para onde é que nós vamos. E nós temos no mundo uma nova revolução, que está sendo chamada Revolução 4.0, né, que me parece que está mexendo também. Explica para a gente, para os nossos telespectadores que estão aí, o que é a Revolução 4.0. Esse ponto que você tocou é importantíssimo e interessantíssimo. Nós estamos vivenciando efetivamente uma revolução enorme nos processos de fazer negócio. A robotização veio para ficar. É estimado que, mais ou menos, nos próximos 15 a 20 anos, a eliminação de 375 milhões de empregos no mundo em função da robotização. Isso não é ruim? Veja só, tudo você... imagine o seguinte, a Revolução Industrial na Inglaterra, quando houve, ela ceifou diversos empregos. Esse pessoal arrumou. Então, se acomodando. Ele se acomoda. Eu acho que essas questões... Agora, só que você precisa se preocupar com isso. Bom, primeiro, o que fazer com essa gente, né? E, segundo, o que ensinar para quem vem para o mercado. Esse é um outro grande problema também, que hoje a gente não sabe. Imagine o seguinte, há alguns anos atrás, ninguém imaginava os smartphones dominando tudo, aplicativo para lá, aplicativo para cá. Criou-se um mercado. Esse mercado está começando a ser ocupado muito. E rápido. A revolução é rápida. E as empresas, eu lembro, eu sou contador também, eu lembro há 30 anos atrás, quando você entrava num departamento de contabilidade de uma empresa, eram 15, 20, 25, 30 pessoas. Hoje, é 2. E vai acabar. Não que a função de contador vá acabar, mas tudo está praticamente dentro do sistema. Sendo tá robotizado. Aí vem a inteligência artificial por aí. Ocorreu com já os está, bancos, já é uma realidade hoje. Os bancos. Os Então, bancos, isso. 30 anos atrás, 40 anos atrás, nós íamos numa agência de um banco, era um exército. Hoje em dia, você, no primeiro atendimento, não tem ser humano. São os caixas eletrônicos. Você virou o bancário. Você faz suas operações. Quando você entra na agência, sei lá, 10 pessoas, 12 pessoas, gerentes, assistentes, tal, para lhe dar suporte. Crédito, uma liberação, um contrato, abertura de conta, o fechamento de uma conta. Então, o que o grande banco brasileiro tinha numa agência grande, por exemplo, em Boa Viagem, no centro da cidade, e o que tem hoje, deve ser 10% em termos de efetivo. Então, essas mudanças estão ocorrendo no mundo e sempre ocorrerão. Por exemplo, a economia 4.0, mas para onde vão 370 milhões de pessoas? Veja só, 40 anos atrás, quantos milhões de trabalhadores no mundo trabalhavam no turismo? Hoje, quantos milhões de trabalhadores no mundo trabalham no turismo? Lisboa é o segundo destino hoje na Europa. Está alavancando, o turismo está alavancando a economia portuguesa. E quantas milhares e milhares de pessoas em Portugal não trabalhavam com turismo e agora estão trabalhando com turismo? É um novo segmento. Sempre existiu o turismo, mas agora é um segmento importante, por exemplo, em Portugal, que absorveu talvez parte das pessoas que ficaram desempregadas pela automação, principalmente na área da indústria, mas também na área do comércio. A gente entrava numa loja de departamento como a Mesbla, era gente trabalhando na Mesbla. Hoje você entra nessas grandes lojas de magazine, é difícil encontrar um ser humano para fazer uma pergunta. Você, inclusive, hoje, em algumas lojas, você chega, pega o produto, bota lá dentro de uma caixa, ele já tem o aparelhozinho do cartão de crédito, já dizem o quanto é que vai ser aquilo ali, se vai pagar com cartão o dinheiro, bota o cartão, débito ou crédito, você já faz a operação ali, empacota e vai embora. Tem lugar que já é assim. A Amazon, que está fazendo essa loja conceito lá nos Estados Unidos, e que eu acho que o caminho vai por aí mesmo, não tem mais ninguém.
Você entra, pega os seus produtos, bota na sacola e vai embora. Acabou. Paga e vai embora. Não. Não? Não. Você vai embora. Por quê? Porque você tem um aplicativo hoje que ele sabe que você entrou, ele sabe os produtos que você está tirando e você vai embora. Tudo E ele já debita automaticamente no seu cartão? Direto no cartão. Direto. Coisa. Você vai embora. Bom, e o que falar? A gente tem pouco tempo para esse primeiro bloco na questão internacional, mas se não quiserem falar ainda mais alguma coisa sobre a Revolução 4.0, mas eu também queria entrar num outro assunto, a questão da evolução da tecnologia. Por exemplo, daqui a algum tempo na Europa nós teremos, no primeiro mundo, nós teremos carros elétricos. Isso vai ser uma revolução da indústria automobilística. A questão das fábricas, a questão dos postos de combustível, enfim, das oficinas. E nós teremos drones levando pessoas de um lugar para outro, a questão da mobilidade, enfim. O que comentar em relação a essa substituição de matriz energética. Uhum. Eu tenho meu carro elétrico, eu ligo ele na tomada. Tem que vir energia de algum lugar para carregar meu carro. Hoje é o combustível fóssil, é o petróleo. Só que o petróleo no mundo está acabando. Quando a gente fala acabando, do ponto de vista histórico, são décadas, outra vez um século, mas está acabando. Os árabes já estão prevendo, os trilionários sheiks árabes que enriqueceram com petróleo, petrodólares, desde a década de 70, naquele choque do petróleo até hoje, o dinheiro está lá guardado. Então, esse combustível fóssil lá está acabando, eles tiram petróleo dali há décadas e décadas. No Brasil está começando, nós temos o pré-sal aqui. Então, vai haver um certo tempo para essa transição, mas vai se substituir o petróleo, o combustível fóssil, pelas matrizes energéticas renováveis, a questão solar, a questão eólica, mesmo hidrelétrica, que a energia hidrelétrica é uma energia barata, como é o caso do Brasil. E você vai migrar. Então, aquela economia à base de combustível fóssil que está se acabando vai migrar para a economia de energias limpas. E essa questão também do diesel. O diesel é um combustível extremamente poluente. Está sendo banido da Europa. Exatamente. Por isso que ele nunca teve aqui no Brasil, né? Você veja que os carros aqui é a gasolina. Começou com gasolina. Lá não, lá sempre foi, acho que um lobby fortíssimo aí das produtoras na época de se fazer com diesel. E também porque é econômico realmente e o motor dura muito mais. Mas eu estava também conversando a respeito desse assunto com um produtor de baterias de carro, e ele me falou exatamente isso, que o futuro vai ser o carro elétrico. O futuro é o carro elétrico. Não tem volta. Esse assunto não tem volta. Agora, quanto tempo vai ser isso é que a gente... E o Brasil não está atrasado em relação a tudo isso? Porque nós temos pré-sal agora, quer dizer, a gente está produzindo diesel aqui em Pernambuco, enquanto que a Europa, o primeiro mundo, já estão um passo adiante. Daqui a pouquinho, no segundo bloco do programa em off, nós vamos discutir a respeito desse assunto.